Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Esta é a nossa escola bíblica dominical da nossa primeira igreja batista de Teresópolis, de volta neste domingo, 16 de maio de 2021. Eu espero que vocês tenham tido, uma semana bastante abençoada e que estejam animados para que juntos estudemos mais um pouco da palavra de Deus. Vamos ver então o que nós temos no nosso estudo de hoje. A nossa lição de hoje, como está todo o segundo trimestre, ela está baseada na revista Palavra e Vida, que tem por título Os 10 Mandamentos para os Dias Atuais. Hoje nós chegamos à lição 7 e o título da lição de hoje é Estancando o Sangue. Nós vamos ver o sexto mandamento, cujo texto básico da nossa lição está no capítulo 20 do livro de Êxodo, verso 13. Mas recapitulando o que nós já vimos até agora. Hoje nós estamos chegando ao sexto mandamento, então vamos passar pelos mandamentos que nós já vimos nas aulas anteriores. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses além de mim. Está lá em Êxodo capítulo 20, verso 3, onde o Senhor nos faz ver que Ele é o único Deus, é o Todo-Poderoso. Foi Ele que tirou o seu povo do Egito e o estava levando para a terra prometida, a semelhança do que Ele está fazendo conosco por intermédio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós, que também está nos levando para uma terra prometida, que é a Nova Jerusalém. Depois nós vimos o segundo mandamento, que está em Êxodo capítulo 20, verso 4, que diz: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Então nós vimos aí que somente o Senhor é digno de toda adoração e que não podemos fazer nenhuma outra representação. O terceiro mandamento está em Êxodo capítulo 20, verso 7, que diz: não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Na ocasião que nós estudamos este terceiro mandamento, nós enfatizamos bastante que tomar o nome de Deus em vão é quando nós professamos que temos fé no Senhor Deus, mas, no entanto, vivemos como se Ele não existisse, ou seja, é uma vida sem compromisso. O quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, está em Êxodo capítulo 20, verso 8, em que nós falamos sobre a necessidade de um dia de descanso e de dedicação deste dia ao Senhor. O quinto mandamento foi que nós vimos semana passada, está em Êxodo capítulo 20, verso 12, que diz: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá, onde nós falamos bastante sobre a responsabilidade que nós temos como filhos de cuidar dos pais, de velar por eles, de reverenciar e de obedecer, né? Então isso que significa honrar pai e mãe. Hoje nós vamos ver o sexto mandamento, que está em Êxodo capítulo 20, verso 13, que diz: não matarás. Este é o sexto mandamento. Então vamos trabalhar com este mandamento, o sexto mandamento, que está em Êxodo capítulo 20, verso 13. Bom, o sexto mandamento, ele tem o objetivo de proteger a vida, o precioso dom que o Senhor, o Criador, nos deu. O maior dom que nós temos, né, foi justamente a vida, o fôlego de vida que o Senhor Deus nos deu. Então é sobre a preservação desse maravilhoso dom que nós vamos trabalhar hoje. Portanto, o sexto mandamento, ele diz o seguinte: tudo deve ser feito para a preservação da vida. É isso que quer nos dizer o sexto mandamento. Então, o ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e por este fato ele tem um lugar todo especial na criação. Você vê que o ser humano é diferente de todos os outros seres vivos, de tudo aquilo que foi criado no universo, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus e, portanto, ele tem um lugar especial na criação. Esse lugar é especial pelo fato de ele ter uma alma que é eterna. Então veja a importância
que o Senhor deu ao homem na criação. Veja, quando o Senhor foi criando, o Senhor sempre foi dizendo, haja, 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 haja. No entanto, quando chegou no momento da criação do homem, o Senhor diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E o Senhor deu então a este homem que lhe criara o fôlego de vida e lhe deu uma alma que é eterna. Então veja como o Senhor vai cuidar de uma maneira muito especial dessa criação, proibindo que seja tirada a vida desse ser humano, visando a preservação da vida. Então, lá em Gênesis, capítulo 1, verso 26, nós vemos lá com relação à criação do homem. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Veja como o Senhor deu uma atenção toda especial na criação do homem e colocou sob seu domínio tudo aquilo que fora criado. Então agora, ainda indo lá para Gênesis capítulo 2, verso 7, na segunda narrativa que nós temos da criação do homem, diz, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Então, o que nós vamos ver é que o ser humano é a coroa da criação de Deus. Olha que coisa especial o Senhor fez com relação a todos nós humanos. Nós somos a coroa da criação. Aí você vai entender por que quando este homem que fora criado por Deus caiu no pecado, o Senhor Deus, visando a resgatar a comunhão com este ser, que é a coroa da sua criação, ele nos deu o seu único Filho, Jesus Cristo. Veja, Salmo 8, do verso 4 ao 6 diz, pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Olha que só, tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste. Veja por esse texto a importância que tem o ser humano diante de Deus, sendo ele, portanto, a coroa da criação. Agora, mas o que aconteceu com este homem que fora criado por Deus, a sua imagem e semelhança, esse homem que foi a coroa da criação de Deus? Este homem, um dia, caiu da presença de Deus. Este homem caiu no pecado, é o que nós chamamos da queda. Quando o homem pecou lá no jardim do Éden, aí ele foi expulso do jardim e ele vai sofrer as consequências desse seu pecado. E aí nós vamos ver hoje o que esta queda, em função do pecado do homem, em função de não ter obedecido aos mandamentos do Senhor, o que isso trouxe para o homem, que perigo isso trouxe para a vida do homem. Romanos, capítulo 5, verso 12, o apóstolo Paulo diz, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Aí nós vamos ver então que a queda trouxe prejuízos sérios para o homem, sendo o maior deles a morte. Então o homem tornou-se um ser mortal, mas pela misericórdia de Deus, por ser ele a coroa da criação, Deus vai dar ao homem o meio de ele resgatar a sua comunhão com Deus e voltando-se a preservar a vida eterna com a qual o Senhor havia designado quando ele for criado por Deus. Então, com a queda do homem, em função do pecado, nós vamos ver que quais foram as consequências. As consequências foram as seguintes, vieram a inveja, vieram o ódio, vieram a ira, né? Então, tudo isto vai trazer consequências sérias para a vida do homem. Aí, Gênesis capítulo 4, do verso 3 ao 5 e depois do verso 8 diz,
Olha só quais foram as consequências da queda do homem e como o homem deixou de considerar a vida como algo importante, em função das consequências que vieram, sendo elas a inveja, o ódio e a ira. Veja lá, então, Gênesis capítulo 4, do verso 3 a 5 e depois do verso 8. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, já lá no verso 8, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Eis aí o primeiro homicídio da história do homem. Aí nós vamos ver mais tarde o Senhor dizendo, não matarás. Mas o que levou Caim a matar o seu irmão Abel? Foi justamente a inveja, o ódio e a ira, consequências do pecado. E pelo fato de o homem ser pecador, aí o Senhor vai dizer o seguinte, não matarás, preserve a vida do seu próximo. A vida é algo valioso, é o maior dom que Deus nos deu. Nós somos criados, como já dissemos, à sua imagem e semelhança. Então vejamos, a lei fazia distinção, é importante que nós entendamos isso, tenhamos isso bem claro, que a lei fazia distinção entre homicídio acidental e homicídio premeditado, o assassinato. Então nós vamos ver aí que às vezes, em função de um acidente, sem que a intenção seja matar o semelhante, alguém pode perder a vida. Por exemplo, pode ser um caso de um atropelamento, um caso de acidente de trabalho, mas a intenção não era tirar a vida. O sexto mandamento, ele vai tratar quando há a intenção de tirar a vida do semelhante. Quando tirar a vida do semelhante é algo que foi premeditado. É isto que vai tratar o sexto mandamento. Veja como o Senhor tinha provisão para isso, quando acontecia um homicídio acidental e quando acontecia um homicídio premeditado, quando acontecia um assassinato. Veja lá em Êxodo, capítulo 21, do verso 12 ao 14, diz, quem ferir um homem vindo a matá-lo terá que ser executado, ou seja, quem ferir um homem intencionalmente, visando tirar a sua vida, terá que ser executado. Agora veja o homicídio acidental. Todavia, se não o fez intencionalmente, mas Deus o permitiu, designei um lugar para onde poderá fugir. Mas se alguém tiver planejado matar outro deliberadamente, ou seja, premeditadamente, tire-o até mesmo do meu altar e mate-o. Olha como a lei cobrava com bastante severidade o tirar a vida de um semelhante. E observe que este texto aí é o capítulo 21 de Êxodo, sendo que o sexto mandamento está no capítulo anterior, que é o capítulo 20 de Êxodo. Então o Senhor vai deixar muito bem claro o que é o sexto mandamento. É quando a vida de alguém é tirada de forma deliberada, de forma premeditada. E isso muitas vezes vai acontecer em função do ódio, da inveja, de tudo aquilo que o pecado trouxe como consequência. Aí nós vamos nos lembrar também de uma história bastante conhecida do rei Davi, quando ele premeditou a morte de Urias. Lembre-se de quando Davi cometeu adultério com Batseba? Qual foi a alternativa que Davi tentou para resolver o seu problema? Veja como um pecado cometido vai levar a um pecado maior. É aquilo que nós temos falado aqui, que os 10 mandamentos, eles estão hierarquizados. E à medida que vai se quebrando um, vai se quebrando os demais. Então Davi cometeu um pecado, Davi adulterou, Davi traz, na realidade, o marido desta mulher para Belém, né, para Jerusalém, digo, e ele lá vai fazer de tudo para fazer com que algo pudesse
mascarar o seu pecado, atribuindo àquele filho que estava sendo gestado a Urias, que na realidade estava no campo de batalha. É uma história bastante conhecida. Veja aqui o que Davi faz. Davi, então, fruto do seu pecado, ele vai agora tentar uma alternativa. Aí Davi vai quebrar o sexto mandamento, porque ele vai premeditar, ele vai ordenar a morte de Urias. Primeiro porque ele ficou com raiva de Urias, pois Urias não fez nenhuma daqueles golpes que ele tentou aplicar em Urias. E depois, fruto da inveja, fruto da sua mente pecaminosa, porque ele foi cobiçar o que não era dele. Aí veja lá em 2 Samuel, capítulo 11, versos 14, 15 e 17, que diz: de manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Veja como Davi foi extremamente mau, como ele premeditou tudo. Ele enviou a própria sentença de morte pelo aquele que ele estava condenando à morte. Ele estava condenando à morte o inocente para encobrir o seu pecado. Então, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Olha como Davi trabalhou a morte de Urias. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o Hitita. Veja como Davi foi maquiavélico, como ele maquinou de uma forma cruel, covarde, a morte de Urias. Davi quebrou o sexto mandamento. Mas Davi depois, ele se arrepende disto, e Davi então escreve o Salmo 51, que é bastante conhecido, que ele pede perdão ao Senhor, conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão. Há sempre oportunidade para um pecador arrependido. Há sempre uma oportunidade em Deus, e Deus nos deu esta oportunidade no Senhor Jesus, porque todos os nossos pecados já foram levados pelo Senhor Jesus Cristo. Então Davi se prostrou diante do Senhor e pediu ao Senhor: não retire de mim o teu espírito, porque Davi percebeu o quanto ele houvera sido cruel e como ele havia quebrado justamente o sexto mandamento: não matarás. Davi assassinou Urias, e além disso, ele envolveu ainda outras pessoas, porque ele ainda usou Joabe. Então, olha como um pecado vai puxando uma outra coisa, vai envolvendo outras pessoas. Foi isso que Davi fez. Mas o que o sexto mandamento nos deixa bem claro é que ninguém tem o direito de tirar a vida do próximo. Ninguém tem o direito de tirar a vida do próximo. Nós estamos falando aqui com relação ao assassinato premeditado. Não estamos falando aqui, nós vamos entrar aqui no âmbito da autodefesa, nós vamos entrar nisso. Estamos falando sobre o assassinato premeditado, o homicídio premeditado. Veja, a vida humana ela é tão importante que após a queda, este homem que fora criado pelo Senhor para ter uma vida eterna, ele se tornou um mortal, mas o Senhor Deus, com a finalidade de preservá-la para sempre, Deus nos deu o seu único Filho, o Senhor Jesus Cristo. Aí o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para trazer vida e vida eterna. Eis porque nós sempre citamos João 3,16, que diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aí, prosseguindo aqui, nós vamos ver então que em nenhuma etapa da vida ela pode ser tirada, porque em todas as etapas da vida ela tem um valor inestimável. Não importa que seja o período em que o ser humano é um feto, não importa se é durante a infância,
Não importa se é durante a adolescência, não importa se é durante a vida adulta ou se é durante a terceira idade, em qualquer etapa da vida, ela é extremamente importante e deve ser preservada. Mas o que nós vemos hoje? Nós vemos hoje pessoas, pais e mães matando filhos, coisa que nós temos ouvido ultimamente aí na imprensa, casos que se repetem, adolescentes sendo assassinados também, perdendo suas vidas, adultos perdendo suas vidas, pessoas na terceira idade também sendo assassinadas, porque não estão dando valor à vida, este dom maior que foi nos dado por Deus. Então, a vida em todas as etapas, ela em todas as suas etapas, tem um valor inestimável, não importa qual seja a etapa. Porque isso deixa bem claro que isso independe das capacidades físicas, mentais e intelectuais. Ninguém pode usar nenhuma dessas justificativas para tirar a vida de uma pessoa. Aí quando nós falamos que todas as etapas da vida, ela tem um valor, que a vida, digo, em todas as suas etapas tem um valor inestimável, nós vamos pensar em uma outra coisa. Isso nos leva a pensar no início da vida, lá na vida intrauterina. Veja como isto é importante, porque nós falamos que a vida ela é importante em todas as suas etapas, em todas as suas fases. Veja então com relação ao feto. Então isso nos leva a pensar na vida intrauterina. Olha, Salmo 139, verso 16, o salmista diz: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Percebe aí a importância da vida desde lá de quando nós éramos um feto? Veja, o Senhor nos viu quando nós estávamos lá sendo formados. E desde lá, todos os nossos dias já estavam determinados por Deus, escritos no seu livro, antes que nós existíssemos. Então veja o valor da vida em todas as suas etapas. Aí que nós vamos ver que o feto é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Porque em todas as etapas da vida ela é extremamente importante. Mas, no entanto, o que nós vamos ver, usando por exemplo aqui o nosso país, milhões de mulheres praticam o aborto por ano no Brasil. Milhões de mulheres. E vejam só, é muito comum atribuir a culpa do aborto somente à mulher, mas não, o marido às vezes induz a mulher por questões econômicas. O marido, às vezes, não quer apoiar a mulher na nova gestação, acaba por deixá-la e ela, desesperada, vai cometer o aborto. O namorado ou o noivo, quando sabe que a namorada ou a noiva engravidou, ele não quer assumir a relação. Aliás, é um ato que já foi errado pelo fato de ter tido relação nessa situação de namoro e noivado, mas acaba deixando a mulher sozinha e ela vai assumir o risco do aborto e o pecado do aborto, e ele também, que saiu, que deixou desamparado a mulher, ele também é o responsável e ele também é coparticipante desse crime, nessa quebra do sexto mandamento. Então, milhões de mulheres praticam o aborto por ano no Brasil. Aqui que nós vamos ver que o sexto mandamento, quando ele diz não matarás, ele inclui também o aborto como quebra deste mandamento. Veja, olha, veja a importância de uma criança em formação. Davi disse, o salmista, digo que eu não lembro se o salmo é de Davi, diz: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim, quando foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Agora veja só como a vida ela é extremamente importante. Veja aqui a importância de uma criança em formação. Olha aqui um exemplo na vida de Jeremias. Jeremias, capítulo 1, verso 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Olha,
como o Senhor já estava cuidando de Jeremias antes de que ele fosse formado no ventre. Veja ainda outro exemplo aqui, Isaías. Isaías capítulo 49, verso 5. E agora o Senhor diz: aquele que me formou no ventre, para ser o seu servo, para trazer de volta a Jacó e reunir Israel a ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor e o meu Deus tem sido a minha força. Olha o que Isaías enfatiza: aquele que me formou no ventre. Olha como a vida é importante desde lá do ventre. Ainda o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, capítulo 1, verso 15, ele diz: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou. Observem se esses homens de Deus tivessem sido abortados. Observem quantos que já foram abortados. E o que é a quebra desse sexto mandamento. Observe como o mundo perde com pessoas que poderiam chegar a ter a vida plena e trazer tantos benefícios para o mundo. Mas veja só, no entanto, o sexto mandamento ele é quebrado porque não dão valor à vida intrauterina. Veja outro exemplo aqui de João Batista, Lucas capítulo 1, verso 15 e 44. Pois será grande aos olhos do Senhor. Isso o Senhor falando com Zacarias, pai de João Batista. Pois será grande aos olhos, o anjo pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Já lá no ventre, o Senhor já estava enchendo João Batista do seu Espírito Santo. Olha a importância da vida lá quando ela está sendo formada. Aí no verso 44, quando Maria, mãe de Jesus, grávida, se encontra com Isabel, a mãe de João Batista, logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Veja, o João Batista, que estava no ventre da sua mãe, já era cheio do Espírito Santo. E ao se aproximar aquele que seria o Salvador do mundo, houve ali uma alegria imensa no Espírito, que ele, no ventre, se agitou de alegria. Veja, meus irmãos, meu irmão e minha irmã, a importância da vida em todas as suas fases. Então ninguém tem o direito de tirar a vida de um semelhante, ainda que seja um feto. Veja, mas o sexto mandamento, ele é mais do que se imagina. Há muita coisa a mais no entendimento desse sexto mandamento. Vamos ver o que nos diz mais aqui. Olha, Mateus capítulo 5, versos 21 e 22, olha o que o Senhor Jesus diz. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. Jesus está se referindo aí ao sexto mandamento. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhe digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Olha como Jesus vai dar um novo entendimento ao sexto mandamento. Olha como ele é mais profundo do que a gente imagina. Além de dizer não matarás, a lei proíbe o seu contexto mais amplo, e é isso que Jesus vai explica lá em Mateus capítulo 5, versos 21 e 22. Veja, o que Jesus está dizendo é o seguinte: o homicídio, ele começa com raiva, ódio, e inclui calúnias, ofensas e desavenças. Então veja que antes de chegar ao ato extremo, o executor, ele foi dominado por raiva, por ódio, e às vezes até mesmo calúnia, ofensas e desavenças. Veja, o que Jesus está dizendo é o seguinte: a raiz do assassinato está no coração. Isso significa que talvez o assassinato em si não tenha sido realizado, mas a intenção no coração ficou.
e a pessoa já foi morta lá dentro do coração, porque o desejo da raiva, do ódio era justamente esse, tirar a vida do semelhante. Então, para Jesus, o sexto mandamento não se liga apenas ao ato, mas também à motivação. Talvez o assassinato não seja, ele não chega às vias de fato, mas a motivação já é o bastante para a quebra do sexto mandamento, não matarás. Vejamos mais. Olha, quando falamos, por exemplo, para mim, ele morreu. Quando a gente se refere a alguém, a alguma pessoa que nos fez mal, que nos causou alguma decepção, às vezes a gente fala assim, já falamos isso sim, para mim, ele morreu. Sabe o que acontece? Já matamos aquela pessoa no nosso coração. É isso que Jesus está dizendo quando Jesus se aprofunda no sexto mandamento, quando ele dá essa explicação em Mateus capítulo 5, versos 21 e 22. Para mim ele morreu. Olha, a intenção era justamente esta. Fomos tomados de raiva, de ódio, que passamos a desconsiderar aquela pessoa como se ela já fosse morta, porque na realidade o desejo era justamente que ela tivesse morta mesmo. Então é isso que Jesus está falando. Jesus está falando daquilo que se passa no nosso coração. Nós não podemos nos esconder de Deus. Então, não só o homicídio, o assassinato é condenado, mas também o ódio que leva a desejar a morte do próximo. Olha, você já deve ter ouvido alguém falar assim, ainda usa o nome de Deus, eu tenho fé em Deus que ele vai morrer na ponta de uma faca. A pessoa não tem coragem de pegar uma faca e matar aquele que lhe causou tristeza, alguma vergonha, alguma decepção, mas atribui a um outro que poderá fazê-lo. Mas o desejo era aquela pessoa que está dizendo justamente isso. Eu tenho fé em Deus que ele vai morrer na ponta de uma faca. Essa pessoa já quebrou o sexto mandamento. É a isso que Jesus se refere lá em Mateus capítulo 5, versos 21 e 22. Veja o que diz a 1 de João, capítulo 3, verso 15, e é isso que Jesus deixa muito bem claro. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Olha como Jesus se aprofunda no entendimento, na explicação do sexto mandamento. Quem odeia seu irmão é assassino. Quem deseja o mal do seu irmão é assassino. Quem deseja o pior para o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo, porque quebrou o sexto mandamento, e quem mata deverá também pagar com a própria vida. É isso que nos deixa claro a palavra de Deus. Então, é isto que Jesus está nos mostrando de uma forma muito bem clara. Veja como Jesus tinha aqueles embates com os fariseus, com os saduceus, com os doutores da lei, e Jesus os derrubava a todos, porque Jesus ia profundo no que o texto está dizendo. Jesus está dizendo o seguinte: se vocês forem dominados por ódio, raiva, inveja, calúnias, ofensas, vocês estão matando do mesmo jeito. Veja, lembre-se de que Deus sonda os corações. Veja de que Deus sonda os corações. Olha aqui Jeremias capítulo 17, verso 10. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Não podemos esconder as nossas emoções do Senhor. Ele sabe o que se passa dentro de nós. Nada pode ser escondido do Senhor. E é justamente isto que o sexto mandamento, o Senhor Jesus, ao explicá-lo, o Senhor Jesus quer nos deixar muito bem claro. Devemos ter cuidado com aquilo que pensamos, com aquilo que desejamos. Às vezes somos tomados de raiva, sim. Às vezes temos decepções, sim. Ficamos tristes, sim. Mas, veja, assim como Davi cometeu aquele pecado, que matou Urias, que pediu que ele fosse colocado na frente das tropas, que ele fosse colocado à testa das tropas, e para que ele fosse morto. Mas depois Davi caiu em si e pediu perdão ao Senhor.
nós também devemos pedir perdão ao Senhor, com a certeza de que seremos perdoados por Ele, porque o Senhor Jesus nos chama muito bem a atenção com relação a esse sexto mandamento. Então Jesus se referia ao assassinato ocorrido dentro do coração e aos atos de rejeição e de desprezo. Veja, olha, Mateus 5:22, lendo de novo o texto, só o 22. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Este termo racá no hebraico significava alguém que era vazio. É como se nós falássemos um cabeça oca. Ou seja, alguém que não faz falta alguma ao mundo se desaparecesse, porque é um cabeça oca. Então Jesus está dizendo o seguinte: quando você acha que alguém não tem valor algum, está nesse mundo e não tem valor algum, era melhor que ele tivesse morrido ou não tivesse aparecido, porque ele para você é um cabeça oca, é alguém que não existe para você. É um desprezo, é uma rejeição, é uma quebra do sexto mandamento, porque essa pessoa morrendo ou não vai fazer falta alguma ao mundo, porque é um cabeça oca. Aí Jesus diz, olha, o assassinato ocorrido, Jesus se referia então ao assassinato que ocorre dentro do coração por atos de rejeição ou de desprezo. Veja só como Jesus se aprofunda, repetindo aqui, como Jesus se aprofunda nesse sexto mandamento. Aí nós vamos ver que as palavras matam. As palavras matam. Quantas pessoas são mortas por palavras? Veja só, elas vão se definhando, a tristeza vai tomando conta de seus corações e elas vão somatizar, e vão adquirir doenças e vão morrer de tristeza. Morrer de tristeza porque por causa de calúnias. Olha, quantas famílias já foram desfeitas por calúnias, quantos casamentos desfeitos por calúnias, quantos cônjuges já morreram por calúnia, porque a tristeza tomou conta do seu coração e aquilo somatizou e a doença oportunista aproveitou a situação e matou a pessoa. Ninguém puxou o gatilho, ninguém esfaqueou, ninguém envenenou, mas a pessoa foi assassinada com palavras caluniosas. É isso que Jesus está dizendo. Olha, fofoca. Quantas pessoas já sofreram com fofoca? Veja, até mesmo pastores já perderam seus ministérios, perderam suas famílias e depois voltam lá arrependidos e pedem perdão e ele agora diz, agora já é tarde, vocês mataram tudo que eu tinha, mataram minha família, mataram meu ministério, mataram a minha alegria e o que me resta agora são alguns dias de vida porque a tristeza tomou conta do meu coração. Então as palavras também matam, não é só puxar um gatilho, não é só esfaquear. Veja ainda, mentiras, se bem que tem a ver com as fofocas, é praticamente sinônimo. Veja então, olha que diz Levítico capítulo 19, verso 16. Não espalhem calúnias entre o seu povo, não espalhe calúnia no meio da igreja, não espalhe calúnias no meio do seu trabalho, não espalhe calúnias onde você mora. Ah, eu ouvi dizer, alguém me disse, fulano me contou, era um boato. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Ou seja, não entristeça, não afete a sua alegria, não afete os seus planos, não afete o prazer da vida. Porque eu sou o Senhor e nada fica oculto aos meus olhos. Quando Jesus se refere a esse sexto mandamento, o que Jesus está falando é do homicídio invisível. Aquele que ninguém escutou nenhum tiro de ser disparado, aquele que ninguém viu nenhuma gota de sangue sendo derramada, mas a pessoa foi morta por palavras, por calúnia, por fofoca, por mentiras, por desprezo. Então, não matarás, inclui tudo isto. É por isso que nós estamos falando neste nosso segundo trimestre, em que nós estamos estudando os 10 mandamentos, sobre a atualidade dos 10 mandamentos.
eles são extremamente atuais, eles se aplicam aos nossos dias. Então, quando nós falamos do sexto mandamento, da quebra do sexto mandamento, nós estamos vendo que há diversas possibilidades de se quebrar esse sexto mandamento, incluindo entre essas possibilidades o homicídio invisível, que é esse que está aí, quando nós matamos alguém com palavras. Não medimos as palavras, não medimos as consequências, não pensamos quanto vai trazer de tristeza, de angústia, de sofrimento para a pessoa ofendida. Mateus capítulo 15, verso 18 a 19, o Senhor Jesus diz, olha, mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Olha Jesus se referindo às palavras, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Veja, tudo isso brota do coração. Esta a nossa atenção para a qual Jesus está chamando. É para isso que Jesus está chamando a nossa atenção, digo, porque devemos ter cuidado com os nossos pensamentos. Às vezes pensamos se fulano deveria morrer. Quem que nunca teve raiva do chefe? Quem que nunca teve raiva de alguém e pensou isso? Vamos ser todos sinceros, mas o Senhor perdoa. É só pedir perdão ao Senhor. Eis aí a importância de estudarmos a palavra de Deus. Nós precisamos do estudo da palavra de Deus, de maneira que ela vá purificando a nossa vida, vá lavando o nosso entendimento. É por isso que o apóstolo Paulo diz, renove-se, o apóstolo Paulo recomenda a renovação da nossa mente. E a renovação da nossa mente, ela se dá pela palavra de Deus. À medida que nós vamos estudando a palavra de Deus, nós vamos entendendo, nós vamos corrigindo os nossos erros. Pois o Senhor Jesus diz, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Prosseguindo ainda, veja Salmo 139, versos 23 e 24. Olha a importância de nós nos submetermos ao Senhor e ao conhecimento da sua palavra. O que diz o salmista? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. É o que nós devemos pedir ao Senhor. Vê se em minha conduta há algo que te ofende. Será que a minha conduta está entristecendo alguém? Será que as minhas palavras estão sendo pesadas demais? E eu estou levando tristeza em vez de alegria? Será que eu estou contribuindo para diminuir os dias de alguém? Lembre-se, não matarás, Êxodo capítulo 20, verso 13. Então, já estamos nos aproximando para o final do nosso estudo de hoje. Lembre-se de como o Senhor Jesus resumiu os 10 mandamentos, bastante conhecido de todos nós. Lucas 10, 27 diz, e ele respondeu, ame o Senhor Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Quando você consegue fazer isso, aí o Senhor Jesus complementa, e ame o seu próximo como a si mesmo. É isto que o Senhor Jesus resume os 10 mandamentos. Amar o Senhor de todo o coração, de toda a sua força, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Eu costumo fazer este texto aqui de uma maneira bem fácil para que nós não nos esqueçamos. Eu costumo usar a palavra café. Ame o Senhor de todo o seu coração, o C de café, todo o seu coração, de toda a sua alma, o A de café, de todas as suas forças, o F de café, e de todo o seu entendimento, o E de café. Então veja, café, coração, alma, força e entendimento. Aí, quando você tem esse entendimento de que o Senhor deve ser amado de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, aí você vai
ver que consegue amar o próximo como a si mesmo. Então, quando nós temos o Senhor em primeiro lugar, quando o Senhor domina o nosso coração, domina a nossa alma, quando nossas forças estão voltadas para o Senhor, significa que quando nossas forças estão voltadas para o Senhor, é o Senhor que tem a primazia em nossas vidas. E quando o nosso entendimento está voltado para o Senhor, nós entendemos que tudo pertence ao Senhor. A vida, a nossa vida e a vida do nosso semelhante e do nosso próximo. E quando nós temos esse entendimento, nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Porque nós não queremos tirar nossas vidas e, portanto, não devemos também tirar a vida do nosso semelhante. Então, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Guarde essa palavra café, coração, alma, força e entendimento, que você vai ter esta lição da EBD guardada durante toda a semana para você. Mas encerrando, veja aqui o que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 13, do verso 8 a 10. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Nós estamos falando aqui do quebrar a lei, mas quando nós amamos o nosso próximo, nós vamos honrar nossos pais e nossas mães e nós não vamos tirar a vida do nosso semelhante. Eu não vou falar os outros mandamentos aqui agora, porque nós iremos estudá-los nos próximos domingos, mas você vai ver que um vai chamando o outro. Então o que Paulo diz? Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Lembre-se que os 4 primeiros mandamentos têm a ver com o nosso relacionamento vertical, ou seja, tem a ver com o nosso relacionamento com o Senhor. Lembre-se que o Senhor Deus é amor e que Ele nos amou primeiro, e a prova do seu amor é que Ele nos deu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, uma vez que nós somos amados pelo Senhor, e quando nós amamos o nosso próximo, nós estamos cumprindo toda a lei. Então, meu irmão e minha irmã, este é o entendimento que nós temos hoje com relação ao 6º mandamento, de uma maneira muito mais clara. Não é somente ficarmos naquele texto ali de uma maneira muito superficial, quero dizer, mas mergulhar um pouco mais no entendimento do 6º mandamento, e é justamente isso que o Senhor Jesus nos deixa muito bem claro quando nós lemos lá em Mateus capítulo 5, versos 21 e 22. Meu irmão e minha irmã, eu desejo que nós todos tenhamos crescido um pouco mais no conhecimento da palavra de Deus, ao mesmo tempo que eu lhes desejo também uma semana muito abençoada, uma semana de experiências novas com o Senhor, de crescimento no conhecimento da palavra de Deus, e que nós estejamos todos animados para o nosso próximo encontro. Enquanto o próximo domingo não chega, eu lhes desejo uma semana bastante abençoada, bastante enriquecedora, e que nós estejamos aqui de volta no próximo domingo, se assim o Senhor nos permitir. Então, enquanto o próximo domingo não chega, fiquemos a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e domingo que vem estaremos aqui de volta. Então, um grande abraço a todos vocês e até domingo que vem, se assim o Senhor nos permitir. Até lá!